Antes de tudo, eu queria desejar um feliz 2026 para todos vocês que estão acompanhando a gente. Tenho vários recados paroquiais aqui, mas antes eu não posso deixar de dar as boas-vindas. Hoje eu estou com uma professora especial, uma querida amiga, né, que eu vou encontrá-la na fila hospitalar esse ano também, em maio, que é a Tatiana Lourenço. Tati, já vou deixar você se apresentar, tá? Antes disso, eu tenho só que muitos recados, muitas movimentações aqui para a gente dar, né? A gente está iniciando agora a nossa primeira, vamos chamar de mentoria, porque com a Tatiana Lourenço o assunto é bravo e ela é demais, então ela vai se apresentar já já para contar um pouquinho do currículo dela, e o nosso tema de hoje é acreditação, uma ferramenta estratégica para a área da saúde. Eu, primeiramente, quero ver ali, cadê todo mundo? Quero ver, vamos dando boa noite ali, pessoal, quero ver de onde vocês são, se atuam em qual instituição, vamos conversar, isso aqui não é uma sessão só entre eu e a Tati, né? Quero interação aqui, quero mais comunicação. Tati, agora eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal também que está acompanhando aqui. Nesse meio tempo, a galera vai entrando também e vai acessando. Muito bom. Primeiro, João, obrigado aí pelo convite, agradeço aí todos esses anos, né, de convivência, e por mais que a gente não tenha se encontrado ainda pessoalmente, mas a gente fala bastante. Então, eu vou pedir para você ir me cortando, porque falar de acreditação é complicado, é um processo aí que eu amo, então eu falo demais. Mas quem é a Tatiana, né? A Tatiana é uma arquiteta que brincam aí que é uma enfermeira frustrada. Hoje em dia eu pouco faço aí a parte técnica, a gente faz aí todos os processos de acreditação, estou no mercado aí há mais de 20 anos nessa área hospitalar, pensando aí em projetos e obras, e também aí na parte de acreditação, eu digo que hoje o meu lado técnico, pensando em arquitetura, ficou de lado um pouco para olhar para contribuir aí para todas as instituições de saúde nesse olhar aí de qualidade, de segurança. Então é um tema que eu falo que eu sou apaixonada e vai ser ótimo aí conversar com você nesse tempo curto de 1 hora, né? Mas acho que já a gente consegue para trazer um pouquinho aí para o pessoal, um pouquinho desse mundo aí da acreditação, de qualidade e segurança. Não, perfeito. Ô, Tati, agora faltou uma informação relevante, né? Sendo com todos os anos de experiência que você tem já com o assunto. São quantos São, anos? são mais de 15 anos aí, pensando nessa área Olha aí, de tá vendo? acreditação, É um fazendo assunto. avaliação, né? Pensando em todo o processo de acreditação, eu estou há 20 anos com ele, mas em fazendo avaliação são mais de 15 anos. Não, perfeito, perfeito, gente. Bom, então vocês já viram que hoje aqui o nosso bate-papo promete. Não sei se eu consigo estender 1 hora com a Tati aqui, né, de live, mas vamos trabalhando ali. A gente tem um roteirozinho para seguir, mas eu quero lembrar para quem já está assistindo a gente, né, que eu ainda não estou sabendo onde vocês estão, se já estão atuando em alguma instituição ou não. Né? Mais uma vez eu tenho que lembrar que aqui é um trabalho coletivo. Quero todo mundo contribuindo aqui com a gente também, mandando sua pergunta, interagindo junto com a gente. Bom, outro recado importante, se você já ainda não segue as nossas redes sociais, no Instagram, @somosarquimedes, e aqui no nosso canal no YouTube também, tem um material complementar, cujo nome é um pouquinho grande, né? Tem até uma colinha aqui da nossa assistente de palco, que é Associação entre a Acreditação Hospitalar e a Percepção da Cultura e Segurança do Paciente. Para poder baixar esse vídeo, o link está na descrição aqui do YouTube. Então, fique à vontade, faça o seu download também e esteja junto com a gente aqui agora durante esse bate-papo. Acabamos de ver aqui também, né? Yasmin fez um grande favor, mandou no nosso chat aqui também o nosso link do material. Recados dados, podemos de fato então agora começar, Tati. Bora lá. Eu acho que inicialmente, para a gente poder abrir aqui esse bate-papo, acho que é interessante você contar ali para a gente uma pergunta. Eu acho que assim, você escuta muito falar sobre acreditação, né? Imagino que você receba muitas dúvidas também, né? Você está até agora no Instituto Eduque, né? Depois eu queria que você contasse para mim um pouquinho mais o que você faz ali, para o público também conhecer um pouquinho mais sobre. Mas, hoje, Tati, o que mais te incomoda quando as pessoas falam com você sobre acreditação? Eu tenho um chute que eu acho que as pessoas enviesam muito, às vezes, e pensam que é uma coisa e é outra coisa, vai muito mais além, né? O que você tem a dizer para a gente sobre? Eu acho que assim começa por um grande tema falando sobre o processo no que só serve para hospitais, né? Então a gente já começa por aí. É claro que todos os processos pensando em acreditação, até o nome às vezes chama, né, acreditação hospitalar. A gente fala que o processo de acreditação ele vale para toda a área da saúde. Então acho que já começa aí essa ruptura de entender, eu sou uma clínica pequena lá no interior do sertãozão de Manaus, do Ceará. Posso. O processo é para todas as unidades de saúde. Claro que tem as regras, né, para poder participar,
mas a gente precisa entender que não é um processo só hospitalar. Outra questão bem importante, ele não é um processo prescritivo. Então, a acreditação, seja ela, todas as metodologias de acreditação, ela, claro que ela tem os padrões, ela tem os manuais, ela tem toda uma metodologia, mas todos os processos a gente vai buscar a informação que a instituição tem para poder validar esses padrões. Não falar que a gente tem um checklist que tem que ser seguido, senão ele não vai ser acreditado, uma grande mentira, incomoda muito a gente que está, né, nessa área. Falar que esse processo tem muito custo, então que uma clínica não pode ser acreditada, que um serviço menor, que é só para hospital privado, que o hospital público não pode ser acreditado. Então, são algumas questões aí que a gente precisa... É ótimo a gente, você tocar nesse tema para que a gente tire esse olhar ali de falar que a acreditação está lá longe, né? Que ela não está próxima aí a todas as unidades de saúde. E é que a gente sempre fala também, João, é que a questão de não olhar para esse processo como uma vitória de um selo na parede. É mudança de cultura, é mudança e entendimento que existe sim uma metodologia que ela precisa ser seguida, mas é para a instituição. Então, eu trabalho muito com a ONU hoje em dia, né? Esses 15 anos aí, a metodologia que eu mais utilizo. E é o que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente ouve algumas avaliações. O que a ONU quer? Eu sempre respondo, a ONU não quer nada. A ONU quer entender os processos aí de vocês para validar, entender os padrões que existem sendo aplicados. Então, eu acho que é um pouquinho de incômodo aí de várias falas. Não, perfeito. Só aproveitando aqui, dando uma boa noite, nós temos já pessoas chegando, temos o Juan, temos o John, temos o Júcaro, temos a Patrícia. Pessoal, vão contando para a gente onde vocês estão, se atuam no hospital, se já passaram um processo de acreditação. A gente está hoje aqui com uma fera sobre o assunto, tá? Uma grande avaliadora também, então vamos aproveitar aqui e desfrutar desse momento especial. Lembrando que a gente tem um material disponível aqui na descrição do nosso vídeo, também sobre o assunto que vale a pena ser baixado. Bom, o Tati, você comentou das regrinhas. Você tem elas de cor ali, só para a gente repassar brevemente ou não? As regras? As regrinhas para a gente poder fazer a auditoria da ONA. Para poder se candidatar, ter um processo de acreditação. Exatamente. Perfeito. Primeiro, a gente fala, né, ser uma área de saúde. O processo de acreditação ela é para a saúde humana, né, pensando aí na grande maioria, pensando na ONU é para a saúde humana, e tem algumas regrinhas que são básicas ali, né? Então, ser uma instituição, então ter um CNPJ ativo por mais de um ano, ter todos os alvarás, que são todos os alvarás e licenças que são exigidas aí legalmente do alvará sanitário, licença de funcionamento, e ter CNES ativo e aí também atualizado, né? Porque a gente utiliza muitos dados aí de CNES para ver no meu número de leito, número de colaboradores, a depender aí de uma área, de um setor aí que é um hospital ou não hospitalar. Então, são essas 3 regrinhas básicas ali para a gente começar a ser elegível para um processo. E, é claro, atentar para aquela metodologia onde você quer entrar. A metodologia da ONA, por exemplo, é uma metodologia que ela não olha o escopo, né? Então, ou eu acredito todo o processo, ou eu não acredito nada, né? Então, eu não posso falar, eu tenho uma UTI que eu tenho uma excelência. Eu quero acreditar só minha UTI, eu posso? Não, é o hospital inteiro que eu tenho que entrar. Então, as pessoas precisam entender qual a metodologia que mais cabe para elas. Eu diria hoje que o Brasil, ele precisaria ser eternamente grato que nós temos uma metodologia que é nacional, que é a ONU, que é validada, e os padrões internacionalmente também. E eu falo que uma ONU muito bem feita não fica atrás, nunca ficou atrás de nenhuma metodologia internacional. Então, a gente tem que ser grato de ter uma nossa aqui, para chamar de nossa, né? Não, perfeito, maravilha. Bom, Tati, então agora vamos para uma pauta aqui interessante, né? Vamos falar do nosso Core Business Engenharia Clínica, essa área linda e maravilhosa que amamos muito. E aí, quando a gente entra em acreditação, inclusive, ano passado eu participei também de um processo de preparação ali para uma auditoria da ONU, né? Então, vi a movimentação ali, algumas coisas, e aí, com o seu olhar, né? O que você entende ali como o maior mito, geralmente, que na área da engenharia clínica é dito, é falado, é interpretado para o setor de engenharia clínica? Primeiro, João, eu falo que é uma área fascinante, né? Todo mundo que está nessa área realmente é uma área que... A primeira coisa que eu falo que é um grande mito é falar que a engenharia clínica é um serviço de apoio. Claro que dentro de um escopo aí, de um manual, ela está como um serviço para apoiar a assistência. Só que eu falo que a engenharia clínica ela presta tanta assistência ou mais do que os profissionais que estão na ponta.
Porque se não forem os equipamentos, as metodologias, as tecnologias que ela disponibiliza para essa assistência, não haveria assistência. Se a gente fosse pensar nos séculos atrás, onde de fato era o médico e o paciente, por muitas vezes, nem lá vamos pensar numa consulta. Ainda tudo bem falar que a engenharia clínica podia não existir hoje, impossível. Então, hoje, assim, o grande mito é falar que a engenharia clínica é só aquele pedacinho, aquela salinha que tem lá, geralmente, uma ou duas pessoas que são técnicas para receber e entregar equipamento para assistência. É muito mais que isso. Eu falo que a engenharia clínica faz assistência e faz assistência integrada e integral com a parte, com a equipe médica, com a equipe multi aí no modo geral. E outro ponto que é bem importante aí como mito é achar que o avaliador que vai estar indo para fazer um processo, ele simplesmente ele vai olhar, ele vai chegar na engenharia clínica e falar, me mostra o seu plano de manutenção e me mostra como você faz a preventiva. Não, isso é o básico, a gente fala, né? O que a gente vai querer entender é o quanto a engenharia clínica, de fato, lógico que tem a parte técnica, que vai fazer todas as questões aí técnicas, mas que a gente fala, é o que vai estar suportando no sentido de dar apoio, o quanto ela está integrada, o quanto ela está vivendo assistência para poder entregar a melhor qualidade e uma assistência integralizada de fato. Não, perfeito. Vou aproveitar até e vou lançar uma pergunta aqui para quem está assistindo a gente, está aqui no chat. Conta para nós aqui se você já participou de um processo de acreditação, né, uma auditoria no seu setor. Vamos trazer também sua bagagem de experiência aqui para a gente, que é um momento de discussão também, né? Sempre um aprendizado, mas para além, né, vamos aproveitar aqui essa troca também, fazer nosso networking e essa troca de conhecimentos. Bom, Tasha, aí eu até entro num quesito, a gente sabe que instituição, depende de instituição, cada uma tem o seu cenário, né? E engenharia clínica também, né? Eu já vi engenharias clínicas muito pequenininhas, lá no cantinho, no fundo, lá depois, lá no fundo do subsolo, já vi enormes engenharias clínicas também. Quando você, aí eu queria até um pouquinho da sua bagagem, do que você já viu, né? Quando você entra em algumas instituições, você avalia, assim, até de bagagem, você já avaliou mais positivamente ou mais negativamente o setor de engenharia clínica dentro dos requisitos de acreditação? Eu diria, a gente tem, acho que um divisor de águas grandes aí, João, pensando, se a gente fosse falar há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, de fato era bem complexo, até o entendimento do que era o processo de acreditação, até a gente tinha que ficar se comparando, né? Muitas vezes falava, mas o que é acreditação? Ah, você sabe que é ISO? Você sabe que tem uma norma? É a ISO, mas é a ISO da saúde. Então era difícil a gente ter esse entendimento, até mesmo para que as pessoas entendessem o que a gente ia buscar na ponta. Entender que é um processo onde eu preciso muito da resposta do lado de lá, que é o avaliado, para que a gente possa compor esse processo todo. Hoje eu diria que teve uma grande, vamos falar de uns 10 anos para cá, houve um entendimento que essas áreas de apoio, de fato, elas fazem a diferença. Então, é claro, às vezes a gente tem, não é difícil a gente encontrar lá no fundinho, lá no subsolo, um espacinho, muito de vez em quando com uma área de apoio ali para a guarda de equipamento, mas pelo menos a gestão que a gente fala, né, o entendimento do que a engenharia clínica representa para uma unidade de saúde hoje já mudou muito. Embora a gente ainda tenha, a gente tem várias configurações hoje em dia, claro, né? Então não necessariamente eu tenho que ter uma equipe interna, eu posso ter uma equipe que é terceirizada, mas é esse entendimento que a engenharia clínica não é só para entregar o equipamento para a ponta. Ela precisa para participar de toda a estratégia, de toda a ação ali com o paciente, de todo o cuidado para que ele possa ter, inclusive, o paciente ter um melhor desfecho clínico. Então, diria que de 10 anos para cá mudou muito esse entendimento e, principalmente, os engenheiros clínicos aí, a equipe técnica entendendo a sua importância. Não é, claro, 100%, a gente sabe disso, mas as unidades aí que já estão mais maduras, não só que a gente fala de madura, não é de tempo, madura no entendimento de qualidade e segurança, a parte de engenharia clínica ela é melhor vista. Não, perfeito. Até que você comentou agora ali há pouco do engenheiro clínico, que ele está entendendo mais, né, essa maturidade sobre o assunto. Vamos falar então do papel engenheiro clínico, a gestão de tecnologias. A gente sabe que está no manual, né? Eu tenho ele até aqui na minha biblioteca, que está sendo tampada pelo meu fundo da Arquimedes. Isso não é um merchan. Porém, eu queria que você contasse ali para mim, que, igual você comentou, né, Tati, que infelizmente tem sempre o percentual que não vai cumprir, vai acontecer algum porém, né? Qual foi o maior erro assim, que você já viu no aspecto de gestão de tecnologias? Claro que a gente não precisa citar nomes, mas o case é bacana da gente comentar ele aqui.
Eu diria que, assim, primeiro erro, o grande erro, é achar que os equipamentos, eles, não, nem tanto que tem vida própria, né, mas que eles vão se auto fazer aí um conserto, auto ter uma preventiva, ou então o grande erro é de olhar o equipamento só pensando na correção, né, e que a gente sabe que muitos locais ainda entendem a engenharia clínica, e a hora que a gente fala de um plano de gestão de tecnologia, que não é só plano de preventiva, é um plano de gestão de fato, a gente sabe que custa, existe aí um valor empregado. Só que a gente fala, o grande erro é a engenharia clínica e ela não mostrar o quanto esse plano de gestão dos equipamentos e tecnologias, muito bem aplicado, olhando inclusive para uma preditiva e não só para uma preventiva, eu diminuo custos com corretiva, eu aumento vida útil, eu tenho ali um desempenho de um equipamento, você mais, porque ninguém já ouviu aquele mito lá que equipamento médico durava só 10 anos. Né? Depois de 10 anos estava obsoleto. Onde já se viu isso? Podia até ser anos atrás, né? Mas o quanto a gente precisa, assim, o grande erro é, primeiro, como não ter esse plano, essa gestão aí de todo o parque, e não ter os seus processos muito bem definidos, né? Então, não só o processo da engenharia clínica como um todo, mas entendendo o que a organização precisa. Então, até mesmo na hora de um grande erro aí, né? Muitas vezes a gente vê a engenharia clínica recebendo equipamento e falar, toque, o filho é seu, agora eu quero que faça a instalação. Só que por muitas vezes a gente vê, tudo bem, eu recebi uma Ferrari, eu vou ter que usar como um Fusquinha, porque eu não tenho instalações para isso, inclusive. Ou a minha unidade, você já deve ter passado por alguns momentos aí que engenharia robótica virou febre, né? Todo mundo queria ter engenharia robótica, mas para quê? A cirurgia robótica. Mas para que eu quero a cirurgia robótica? Porque o vizinho tem? Não, por quê? Porque diminui aí a questão de infecção com o paciente, é uma cirurgia menos invasiva, com um tempo aí menor pensando o melhor desfecho clínico, pelo um tempo menor aí de recuperação. Então, a engenharia clínica, eu acho o maior erro é ela não se colocar no papel de estratégia, dela entender o que a organização precisa, quais são os equipamentos que aquela instituição precisa, aonde eu vou ter melhores desfechos clínicos, você vai falar, mas aí o técnico não vai saber da parte de assistência. Ele pode não estar sozinho, ele falar, olha, esse equipamento, essa tomografia é melhor, aquela ressonância é melhor, mas junto com a equipe assistencial, ela vai definir. Não é depois que chega e fala, agora vamos ver o que esse equipamento faz, né? Agora vamos ver o que ele me entrega. Então, o erro é não olhar para a engenharia clínica como estratégia da instituição, e sim simplesmente uma área de apoio que entrega um equipamento. Perfeito, perfeito, Tati. Vamos fazer um pequeno pause aqui. Vou puxar a orelha de quem está assistindo a gente, que não está me contando aqui se já passou num processo de acreditação ou não. Conta a sua experiência para a gente. Vamos perder a timidez fica em Por outro favor, momento. né? Agora, não. Vamos lá, eu quero interação, quero conversar com vocês. Eu sou carente à noite, tá? Gosto de conversar, preciso de trocar ideia, trocar network. Então vamos lá. Mesmo porque, né, João? Poxa, a experiência de quem está vivendo na ponta é muito maior do que nós dois aqui, né? Exatamente, é muito bom trocar ideia, aumentar nossos cases ali, nossos contatos, produtivíssimo. Mas vamos lá então, Tati. Outra pergunta eu tinha para você aqui. Para você, o que é um divisor de águas para você entre um hospital que ele passa e um hospital que ele não passa? Eu diria que, assim, tem várias situações que a gente fala, né? Em que momento que o hospital ele está disposto a olhar para esse processo de acreditação e entender uma mudança de cultura, de fato, né? Então, o quanto que essa instituição, de fato, ela está olhando não só a engenharia clínica, mas todo o processo aí de acreditação como cultura organizacional, como mudança de cultura de segurança, como mudança aí nas questões de gestão de risco, entender que muitas vezes quando a gente pede, né, os tais lá, né, os mapeamentos de processos, a gestão de risco, não é para preencher um papel. A gente fala, voltando um pouquinho lá na tua primeira pergunta, inclusive referente a mitos, falar que a acreditação é papel, eu tenho que definir em papel e está tudo bem, isso não gera melhoria, não gera aí um processo de qualidade e segurança. A gente precisa, sim, das formalizações, mas a gente começa a ver que a instituição está preparada para entrar para o processo, ou ela entendeu, por muitas vezes a gente fala, né, os próprios processos de acreditação, eles têm os períodos de maturidade, é por isso que, inclusive, os níveis, eles não são, eu posso galgar níveis maiores a partir do momento que eu esteja
alinhado, né, eu esteja ali maduro no nível onde eu alcancei. Mas é esse entendimento do que, assim, se eu não tenho um processo de acreditação, pensando de novo, é só um selo na parede que eu quero, aí pode ser que tenha um benefício ou então um problema referente a esse selo na parede. Agora, eu quero mudança de cultura que a gente mais vê. Instituições aí onde eles implementam esses processos de fato, a gente tem ali melhores resultados. Aí vai falar, mas muitas vezes a gente ouve, né? Mas o quanto eu vou ganhar com esse processo? Eu sempre digo, ganhar dinheiro você não vai, você deixar de perder. A hora que a gente define processo, a gente reorganiza os processos, eu tenho menos retrabalho. Se eu tenho menos retrabalho, eu tenho menor custo. Se eu faço uma gestão do meu parque tecnológico e olho para ele de uma maneira correta, eu vou deixar de ter quebras desnecessárias, eu vou deixar de ter aí correções para mau uso desnecessários. Então, isso eu não estou ganhando, eu estou deixando de gastar. Então, se a gente fosse olhar aqui o que eu ganho e o que eu não ganho, a primeira coisa que eu falo é o olhar para o cuidado centrado, aí de novo, aí vamos sair do cuidado centrado do paciente, entendendo a organização, porque a gente fala, o processo de acreditação nunca é olhando para um lado só, é olhando sempre um tripé, a organização, as pessoas, né, os colaboradores e profissionais que trabalham nela, e o paciente. Então, quem ganha muito com todo esse processo é também, além do paciente, a organização com seus processos aí definidos e monitorados, gerenciados por uma melhoria. Tá? Então, quem não tem, eu falo que pode ser, que lógico que tem outros processos de qualidade que não sejam acreditações, mas eu recomendo fortemente que olhe para ele muito além de um selo, mas como uma metodologia de gestão mesmo para trabalhar a sua organização. Não, perfeito, Tati. Você comentou um ponto interessante aqui quando você traz aquela observação que mudança de processo. E aí, a gente vem, quando fala processo, vou envolver pessoas, se envolvo pessoas, eu vou envolver, um dos desafios, né, na verdade, inclusive, porque alguns setores de engenharia clínica que eu faço alguns treinamentos, você tem perfis diferentes de técnico, né, e aí se eu vou montar o processo, eu vou ter que adaptar, na verdade, eu quero que todos se adequem àquele processo e eu tenho idades diferentes, né, de equipes, e a gente sabe que tem questões. Aliás, eu estou frisando pessoas, porque a gente sabe que pessoas é igual pisar em ovos, né, assim, a gente tem que ter cuidado na gestão de pessoas, e aí eu entro em alguns desafios, né, por exemplo, recursos, poderia ser também a resistência à mudança, talvez o empenho das pessoas ali em se adequar àqueles processos. O que você avalia hoje que é o maior desafio desse processo para você se adequar ao manual, né? E assim, e com base na sua experiência que você já tem ali desses anos todos avaliando, o que você indicaria ali para reverter esse quadro? Muito boa pergunta, João. Eu falo que aí você precisa colocando umas perguntas de milhões aí também, né? Mas vamos lá. Vamos dar, assim, no meu ponto de vista, é que a gente sempre fala, né? Eu sempre tenho um jargão aqui, que não existe não acreditar uma humanidade por falta de dinheiro. Claro que o processo ele tem o valor financeiro de estudo. Depois a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o Instituto Educ, por exemplo, que é uma instituição acreditadora, assim como outras que existem aqui no Brasil. Claro que a gente precisa ter um valor para poder conseguir realizar esse processo. Também é um processo, né? O processo de acreditação. Mas eu falo que não existe falar que eu não tenho recurso financeiro, então eu não posso fazer acreditação. Eu falo, o dinheiro, lógico, que conta, mas a gente fala, quais são as priorizações? Eu acho que nesse momento o que as instituições precisam enxergar é o que eu preciso priorizar para que eu consiga esse processo. O que eu quero com esse processo? Eu acho que se a gente estiver lá de novo, né? Eu tô pensando, eu quero fazer porque todo mundo faz, ou então porque a cidade inteira faz, ou porque uma operadora tá me obrigando, enfim. Tudo bem, eu posso até ter motivos externos, mas a hora que eu falo, tudo bem, eu não tenho como sair, eu vou ter que fazer. O que eu espero de um processo desse? Então, falta de dinheiro, a gente fala, não pode ser um motivo para não acreditar. O que eu posso fazer com o recurso que eu tenho? Sim, eu vou ter que ajustar para processos internos, é claro. Qualquer metodologia, ela vai pedir, ela vai olhar o que é feito, mas ela vai pedir um direcionamento ali para, de novo, organização, como você mesmo disse, pessoas e até mesmo ali chegando até o paciente. Você trouxe um ponto bem importante, a hora de falar de maturidade entre as pessoas, eu falaria até maturidade entre pessoas e pensando no Brasil de regionalidade, inclusive, né? Falo que o Brasil é diferente de qualquer outro lugar do mundo que a gente tem ali
uma extensão gigante e regiões ali que por vezes não é tão fácil, que eu sempre falo, né? Eu brinco muito em avaliação. Falar é fácil falar de uma troca de um fornecedor, né? Vamos lá, num grande centro, São Paulo, em Belo Horizonte. Agora vamos falar de uma troca de fornecedor em Manaus, onde ele chega de barco. Será que é tão fácil assim? Então eu diria que o grande ponto ali é a mudança de cultura no sentido, eu quero implementar para gerar valor para o meu negócio, que é uma área de saúde, né? A instituição é um negócio, para gerar valor para o meu negócio, para as minhas pessoas, e aí, consequentemente, eu vou estar gerando valor a todo o sistema de saúde, inclusive chegando aí em melhores desfechos clínicos a paciente. Tá? Então, eu falo que o grande mito é, se a gente não tiver essa mudança de cultura, enxergar chegar lá na frente, não só olhar para gastos, enxergar lá na frente o quanto isso vai reverter, não adianta. É o que a gente fala de ter que ter o planejamento estratégico, né? Assim, eu vou fazer esses movimentos porque daqui 2, 3, 4 anos eu vou ter esse payback dessa movimentação aqui. Perfeito, exato. Perfeito. Para casa tá passando aí pro pessoal que está assistindo a gente. Gilson chegou também aqui. Boa noite. Ô, Gilson, conta pra gente também de onde você está falando conosco. Já temos gente de Goiânia aqui, deve ter mais. Os tímidos não estão interagindo com a gente hoje. Mas não tem problema, não. Vamos continuar aqui nossas atividades. Até meia-noite é hoje, né? Então uma hora sai. Não, isso, tem tempo aqui, tem tempo. Tem bastante água aqui, ó. Vamos lá. Tati, o engenheiro clínico que tem esse conhecimento de acreditação, com base na sua até experiência, que é um momento dica para quem tem esse conhecimento e às vezes não sabe como utilizar. Né? Então, vou te dar até um exemplo, assim, eu também fiz um curso lá pela ONA de gestão de tecnologias, né? Para os requisitos da ONA. Dentro ali do que você já viu de expertise, né? O que você acha que o engenheiro clínico pode fazer para se posicionar melhor, que ele tenha aquele conhecimento? Isso aí é um baita presente que você vai dar para as pessoas agora. Com certeza. Primeiro, eu sempre falo que quem participa de um processo de acreditação, independente de qual instituição, eu falo que é um ganho pessoal, né? Tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente desenvolve, tudo aquilo que a gente vai buscar de melhoria, isso ninguém tira da gente. A gente pode estar naquela instituição ou ir para outras, que aquilo é um ganho do profissional enquanto pessoa, né? Não enquanto um CNPJ. Então, com certeza, hoje eu falo que um engenheiro clínico aí que entenda de processos de qualidade e segurança no modo geral, ele já é uma pessoa que ele já tem um diferencial aí em mercado. Né? Como a gente começou lá falando, se o engenheiro clínico ele entende que ele está na salinha dele, sentadinho, só para receber a ordem de serviço, executar a ordem de serviço e falar que o equipamento está apto para uso, isso não tem valor agregado. Claro que tecnicamente existe um valor agregado que ninguém vai tirar, mas pensando em um processo de qualidade, isso não tem valor agregado. Se a gente for pensar, o próprio nome já diz, é um processo. Se ele é um processo, eu não sou único, eu tenho que olhar para os lados. E, principalmente, era o que a gente fala, o engenheiro clínico, assim como qualquer outro profissional técnico, precisa sair da tua zona de conforto e ir até assistência. Como eu disse no começo, a gente faz assistência. A gente faz assistência, não é? A gente faz assistência. Eu tô lá entregando equipamento, eu tô fazendo assistência. Então, essa interação entre as áreas técnicas e as áreas assistenciais são fundamentais aí para um engenheiro clínico aí, vamos pensar em engenheiro clínico do futuro, né? Pensando aí em todos os padrões de qualidade. A mudança de cultura aí do papel operacional que a gente comentou para o papel estratégico, para entender o quanto ele pode aprimorar e evoluir com a estratégia que tem a instituição, alinhado ao que a instituição quer da área assistencial, mas ele ali sendo base, a base técnica, sim, claro, mas a base onde ele vai poder contribuir para aquilo que tem de melhor aí em mercado. E falar daquilo que realmente é uma questão que tudo bem, o vizinho tem, mas aqui para a gente não vai trazer melhores resultados, não é? Então, essa interface entre assistência, entre a gestão, no modo geral, é o que a gente precisa enxergar aí de um engenheiro clínico do futuro, né? E também pensar em todos os métodos que são utilizados, as ferramentas que são utilizadas, os processos que são descritos, a gestão de risco, a gente fala, né? O risco não é só para colocar em uma ferramenta. Entender a gestão de risco como estratégia de mostrar o seu trabalho mesmo, né? De falar, poxa, eu, através da minha gestão de risco aqui, do meu processo, eu estou melhorando a instituição, eu estou melhorando aí o cuidado ao paciente. Então, esse olhar de
falar que chatice, né? Eu tenho que controlar, eu tenho que validar a barreira de segurança. Não, é o quanto aquilo, de fato, eu estou mostrando que eu estou interagindo e estou integrado em todo o sistema. Ser visto como parte ali de todo o processo, e não só como referência. Então, deixa eu chamar lá o menino da engenharia clínica que a gente está pensando em pôr equipamento. Não, aquele menino da engenharia clínica ele já vai estar participando de todo o processo. Ele vai estar lá levantando a mão falando, eu tenho certeza que esse equipamento ele vai trazer os melhores resultados, ou aquela tecnologia, ou então essa tecnologia não vai funcionar para aquilo que vocês estão querendo. Então, eu acho que assim, se a gente tivesse que fechar uma frase aqui, é que o engenheiro clínico precisa tentar deixar de olhar para ele como um mantenedor ou uma questão de manter um equipamento para passar a sustentar a segurança do cuidado de fato. O engenheiro precisa entender que se ele não sustentar esse cuidado na ponta, nada vai funcionar. Então, a importância de um médico, claro, de um enfermeiro, claro, de uma equipe multi, aí no modo geral, se eu não vou falar todas, senão eu vou esquecer de alguns, mas o engenheiro clínico precisa estar integrado com a equipe multi, ele também faz parte de uma equipe multi. Não, perfeito. Nós tivemos interações aqui, ó. Nós temos o Gilson que tá falando com a gente lá de Salvador. O pessoal perdeu a timidez agora, tá? Opa! Nós temos o Wilson que tá conversando com a gente lá diretamente do Rio Grande do Sul. Nós temos a Patrícia apareceu. Patrícia tá perdoada. Ela comentou aqui com a gente que não estava interagindo, pois estava caminhando. Então, tudo bem, minha caminhada diária de desestresse, né? Nem quero ninguém estressado aqui. Isso mesmo. Com certeza. Regiane trouxe ali um depoimento, Tati. Ó, o ambulatório no qual trabalho foi certificado ANA 2. Estou aprendendo muito, inclusive com a Tati, sempre esclarecendo a importância da acreditação nas instituições de saúde e melhoria contínua. E o Gilson já foi auditado por você, tá? Ih, aí... Não pergunta se foi bom ou se foi ruim, tá? Deixa pra lá, não pergunta. E ela tem esse perfil muito profissional de promover o desenvolvimento de todo o time de qualidade. Perfeito. Pessoal, quem está acompanhando a gente agora, que chegou por aqui, a gente tem um material complementar na descrição do nosso vídeo. E se você ainda está cometendo o erro de não seguir o nosso canal no YouTube, siga ele imediatamente. Mentira, segue depois do final dessa live aqui. Mas conta pra gente também um desafio que você teve no processo de acreditação. Enquanto isso, se alguém resolver perder a timidez e contar um desafio que teve, o Tati, eu vou te fazer uma pergunta. Esse é um plus a mais com base nessa conversa aqui. Eu vou tendo várias ideias. Claro. Eu queria que você me trouxesse ali um exemplo. Qual foi a assim, não quero o nome da instituição, não, tá? Mas eu queria entender, assim, qual foi o melhor setor de engenharia clínica que você já viu nesses anos de experiências, mas, digo, metodologia, aquele ambiente, né? O que você enxergou ali de metodologias que o engenheiro utilizou para estar adequado para a auditoria? Muito bem. Primeiro que a gente sempre vai brincar aqui, João. A gente conta o milagre, mas a gente não conta o santo, né? Não vale, não vale. Eu falando um pouquinho, resumindo um pouquinho de tudo aquilo que eu falei, há alguns meses atrás, aí eu tive o prazer de estar em uma instituição onde a engenharia clínica não existia. A sala de engenharia clínica ela não existia. Os técnicos eram do próprio hospital, né? Não eram técnicos aí serviço terceirizado, mas isso independe. Mas os técnicos estavam dentro da UTI, dentro do centro cirúrgico, dentro do ambulatório, não que tivesse um para cada, né? Mas eles ficavam rodando a unidade e eles tinham um ponto só para deixar o material deles e um ponto para fazer reunião. Até mesmo para fazer todas as baixas de ordem de serviço e até mesmo as reuniões administrativas eram feitas no local de trabalho. Então eu falo que é uma mudança de cultura, de sair lá da salinha da engenharia clínica e viver a assistência. Essa instituição ela teve um avanço gigante em todos os processos, pensando em ter aquele profissional, não que a engenharia clínica vá tirar o papel, de fato, de modo nenhum, da equipe assistencial na ponta, mas ela está lá, de fato, a hora que a gente vê lá aqueles atendimentos, né, aqueles SLAs que falam qual é o prazo de atendimento para uma ordem de serviço crítica? Imediato. Eu sempre brinco, né, mas imediato tem que ter um profissional aqui do lado, senão já vai ser em até 5 minutos, em até 10 minutos, não é? Aquela instituição podia dizer em alguns momentos que o atendimento dela era imediato, porque ela tinha a equipe na ponta, e não só para fazer uma preditiva, mas para estar acompanhando o processo assistencial. Então, eu diria que é inovador, né? É difícil a gente ver isso, mas é uma experiência aí que eu passei que, de fato, me chamou a atenção. Perfeito, maravilha. Tati, tem uma... Pra gente... Olha só, o papo, quando ele é bom,
A gente nem viu o tempo passar, mas nós já vamos caminhar daqui a pouco para 40 minutos. Ô, Estamos estourando nosso tempo. A Yasmin deve estar ali já, ó, chamando a gente atenção ali no privado. Mas, pessoal, e aproveitando ali também, Tati, quero trazer essa observação. Isso não é um momento merchan, tá? Mas é um momento é uma pergunta de dúvida mesmo. Para quem não sabe, a gente tem pós-graduação em engenharia clínica e engenharia hospitalar. Isso eu percebi um movimento de boom, né? Muita gente começou a querer fazer uma pós em engenharia clínica. E aí eu presumo, obviamente, a gente tem na ementa, inclusive Tatiana Lourenço é professora da disciplina de qualidade também, obviamente, né, claro. E aí, Tati, que tipo de dica ali, uma mensagem final ali para quem está ingressando na área? Isso porque, inclusive, não coincidentemente, a gente abriu uma turma mês passado, né? Então, me conta ali para essas pessoas que estão começando, para quem está perdido no tempo e no espaço e não se inteirou no assunto ainda, que pode acontecer, que tipo de dica, que tipo de movimentos que tem que ser feitos, além de baixar o nosso e-book que está na descrição do vídeo, para você se ingressar mais, pegar mais ali conhecimento do assunto. Muito bom, assim, eu falo que o conhecimento também é nosso, né? A gente ganha com ele, não é, lógico que a gente está em uma instituição, a gente usa esse conhecimento, mas tudo aquilo que a gente conquista ao longo dos anos aí de conhecimento, a gente leva conosco. Então eu falo, de fato, a gente não, lógico, né? O nosso tema aqui é engenharia clínica, mas não só a engenharia clínica, como a engenharia de manutenção, a gente viu de fato, esse aumento para buscas de o que eu tenho que fazer para deixar de ser só aquele localzinho onde eu falo que mais faz pelo outro, né? Eu falo que às vezes eu fico até meia sem jeito de fazer algumas perguntas, às vezes, em uma avaliação de engenharia clínica e manutenção, porque a gente fala, nada é deles, tudo é para o outro, né? Tudo que eles fazem é para apoio, é para assistência, ali, para eles não, eles acabam fazendo o dia a dia deles ali, reunião só. Então, o conhecimento, até mesmo a busca de entender o quão importante essa equipe técnica é para a assistência. Então, ter conhecimento, buscar informação, buscar uma pós-graduação, eu também não estou fazendo nenhum merchan aí para vocês, mas é fundamental, porque ainda mais, né, nessas aulas eu já tive para prazer de fazer acho que 3 ou 4 turmas aí com vocês, o que tem de benchmarking dentro desses momentos aí de aula, aí eles não ficam tímidos, né? Fala, poxa, a gente puxa um assunto e fala, nossa, lá no meu hospital, lá na minha clínica eu faço dessa forma, eu uso sistema tal, não uso sistema, eu tenho ferramenta tal. Então, a gente fala, a busca de informação, hoje muito mais fácil do que na minha época, né? Na minha época a gente tinha que ir para a biblioteca ainda, hoje a gente tem aí, né, claro, a internet para ajudar, mas eu falo que esse alinhamento e essa comunicação, esse benchmarking entre as instituições é fundamental e num curso de pós-graduação a gente enxerga muito isso, inclusive a gente vê ali o pessoal marcando, inclusive, de fazer visita mesmo, né? Poxa, então eu vou conhecer a sua unidade, que ótimo! Né? O que é bom, ele tem que ser mostrado e desdobrado, e claro, entender que nada do outro é aplicado para 100%. Às vezes a instituição faz daquela forma que ele tem o resultado que eu vou aplicar e a minha instituição não tenha, mas é conhecer o novo. Então, eu falo que todo o processo de acreditação, assim como um processo de pós-graduação, é você estar aberto para ouvir. Né? Outro dia eu fiz uma live a semana passada também, eu falei, a gente tinha que parar um pouquinho de fazer curso de oratória e aprender a ter uma escutativa, fazer um curso brinquei até, eu usei uma palavra que nem escutatória. Né? A gente precisa escutar mais o que o outro faz, escutar mais os melhores resultados para poder entender e contribuir. Então, se eu tivesse que dar uma dica, eu falo, vá buscar informação. Saia daquele momento ali onde você só recebe a ordem e executa aquela ordem. A gente tem que começar a questionar o porquê. O porquê que eu entrego dessa forma e não tenho melhores resultados. É bem daquela máxima, né? Comece pelo porquê e vai processo. A gente teve até participações, o Gilson comentou, meu maior desafio foi uma ONA em 6 meses, do zero à acreditação, e as consultorias foram fundamentais. Patrícia também, Patrícia tá de parabéns, tá? Apareceu, chegou aí, chegando. A interação das equipes, o engenheiro entendendo a necessidade da assistência para entregar melhores resultados para o paciente. Esse é o foco. Perfeito. Tati, alguma dica de literatura, além do material que a gente deixou aqui na descrição do vídeo?
Olha, eu falo que a parte, aí você me pegou, que a parte técnica mesmo, a parte de engenharia clínica e manutenção, faz um tempinho que eu estou afastada aí do que tem de Aham. novo. Mas eu diria que a gente aprofundar em ferramentas ali que não para engenharia clínica, em ferramentas de processo. E a hora que a gente fala, a área hospitalar é uma área que ela precisa entender um pouquinho mais de processo. Eu falo, ai, como é bom chegar em uma engenharia clínica, uma engenharia de manutenção, a gente tem um engenheiro de produção dentro dessas unidades, porque a gente sabe que ali ele vai falar de processo. Então, se eu tivesse alguma dica, eu falaria, vamos tentar olhar o processo, mas não não a ferramenta propriamente dita. Tentar buscar essa informação do que eu recebo e do que eu entrego, entendendo as minhas interfaces. E sem dúvida, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, conhecer melhor aí as metodologias de acreditação, no sentido de entender o que a metodologia busca, o que a metodologia ela espera aí de uma instituição, para que a gente não seja aqueles pontinhos, na hora que chega aqueles pontinhos de pânico, né? Tem gente que Uhum. até passa mal numa avaliação, fala que é isso, gente, aqui é só uma conversa, não é? Então, entender o propósito de uma metodologia de acreditação. E com isso existem vários materiais, vários cursos aí que podem ser preparatórios aí para que as instituições, ainda mais aquelas instituições que estão iniciando o processo, que tirem essas barreiras, né? Tirem esses mitos aí de não vou conseguir nunca. Todo mundo consegue, é só querer. Não, perfeito, Tati. Vamos de saideira, só porque agora eu tinha uma pergunta muito rápida ali para você. Hoje, de curiosidade, eu estava em uma instituição, né? A gente não precisa citar nomes, claro, mas aí a gente estava comentando muito sobre o uso ali da IA para algumas atividades e funções, né? Isso você acha que é uma tendência ali para entrar nos critérios para isso? Inclusive, eu acho que o manual ele sai agora, né? Uhum. Eu não sei se é neste mês ou no próximo. Você acha É, que vai entrar requisitos ali também com o uso de IA, alguma coisa assim do gênero? com certeza. Excelente pergunta também. Não tem como a gente fugir da IA. E a gente nem precisa fugir de IA. O que a gente precisa é usar a IA de forma correta. Né? Então, no manual do manual da ONA, ele já foi feita a revisão. Não é, a gente sempre fala que não foi uma revisão de padrões, foi uma revisão de metodologia mesmo, onde a engenharia clínica, inclusive, ela está integrada nas unidades. Então, a gente vai buscar a engenharia clínica em todos os momentos assistenciais, não só naquele momento lá, engenharia clínica. E aí a IA está presente nisso tudo, como já faz algum tempo. Para que a gente vai falar de concordâncias de exames, por exemplo, ela já existe, até mesmo em fluxo. Outro dia eu fui no local também, que não vou dizer nomes, mas ele usava a IA para ler os resultados aí de laudos, e a própria IA fazia uma interação falando, olha, nesse processo você pode ser que você tenha uma manutenção corretiva mais breve em função a esse resultado que teve o laudo. Então, o IA está aí e a ONA está olhando a IA não para proibir de maneira nenhuma, a ONA não é prescritiva, mas para que a utilização da IA seja de forma consciente, que existam regras. Senão a gente fala, entra em aplicativo XPTO, não, tem que ter regra para a utilização, mas ela é muito bem-vinda. Não, perfeito. Eu ia só. Eu quero fazer só um comentário, se me permite, Tati, que eu quero só comentar esse caso. Lógico. Assim, então, só para você também. Obviamente, não vou citar o nome da instituição, mas eu estive essa semana também em outra instituição, e aí a gente estava comentando sobre a dificuldade do processo ali com o corpo assistencial, que você comentou muito que o engenheiro ele tem que fazer esse bem bolado com o enfermeiro, com o médico. E aí a nossa pauta era eu estou tendo dificuldade porque a equipe assistencial está abrindo um chamado, mas está colocando esqueci agora. A gente perde a rastreabilidade, ele estava colocando os dados errados dos equipamentos, né? Essa Uhum. conversa, assim, esse match não está acontecendo, né? Assim, que conselho que você dá ali para quando a gente tem essas situações como essa, né? Rituais ali com o assistencial, algum treinamento com eles? Eu falo que o entender o porquê, eu acho que já começa por aí. Por que eu preciso pegar aquele dado e dar aquele dado correto? Eu digo que em todas as questões, principalmente da engenharia clínica, para que você não perca a rastreabilidade, de fato. Estou com um equipamento com problema. Qual equipamento? Aonde? Que equipamento que eu tenho ali na ponta? Esse entendimento deles, e aí eu já faço aí já vou instigar um pouquinho vocês aí, quanto vocês facilitam, ou então quanto vocês podem facilitar a vida da assistência, para deixar com que ela tenha que registrar aquilo, né? Eu tenho que ir lá abrir uma ordem de serviço, colocar todos os dados, que eu tenha, por exemplo, como já é muito utilizado no QR Code, onde eu só bip aquele QR Code já venha todos os dados
onde que tem aquele equipamento para não ter que ficar lançando. Então, o quanto que também a engenharia clínica ela tem que se adequar e tem que se atualizar para falar o quanto a gente pode ajudar a assistência entendendo as dificuldades. Eu acho que você, muito mais do que eu aí na ponta, sabe como é difícil, por exemplo, a hora que a gente fala de tecnovigilância. Não aquele fluxo que a gente busca lá na Anvisa, nada disso, mas o quanto é difícil com que a gente faça com que a equipe da ponta assistencial entenda o que é uma tecnovigilância. Né? E aí, assim, para a gente não perder esse time, inclusive, aí de uma melhor assistência ao paciente. Então, são esses gatilhos que a gente precisa ter, mas a gente só vai conseguir se estiver integrado com a assistência. Se eu estiver lá na minha salinha e a parte assistencial estiver lá na ponta, a gente vai viver aí brigando, porque eu falo, a engenharia clínica é frágil porque ela não me dá ajuda, e vocês vão dizer que a assistência é frágil porque não entende o que vocês precisam. Então, essa integração é fundamental. Não, perfeito, perfeito. Bom, agora realmente eu tô caminhando para 50 minutos, vou ganhar um puxão de orelha, com certeza ali. Mas a conversa boa é essa, a gente nem vê o tempo passar. Isso é fenomenal. Mas, Tati, eu queria agradecer a você por ter aceito o nosso convite, né? Tá sendo nossa parceira já é uma longa data. Logo aí nós vamos ter mais outra turma aí, encaminhando já para novas datas. Aguarde o chamado, né? Que a gente vai te dar aquele toque. Para quem está assistindo, gostou, não vai ter mais. Ou faz a pós agora com a gente para ter uma imersão com a Tatiana, ou vai ser só por aqui mesmo, esse tempinho ali de 45 minutos. Mas, Tati, te agradecer de coração. Um bom ano para todos nós, tá? Inclusive, tem que puxar sua orelha. Você não comentou para a gente ali do Eduque, né? Onde você está. Conta ali para a gente brevemente ali como é que está sendo as suas atuações. Vamos lá. Porque, né, o Eduque eu falo que é um bebezinho aí em todo o processo de acreditação, pensando em metodologia e instituição acreditadora, metodologia não é uma instituição acreditadora. Estamos aí no mercado há 2 anos, olhando aí, mas por que o Eduque? Eu, Vanice, enfermeira de formação, e doutor Ivan, médico, entendemos ali que a gente tinha muita coisa para contribuir ainda para essa área do mercado da saúde, essa área de qualidade e acreditação. Quando a ONU abriu o edital, né, o ano em 2024, um olhou para o outro e falou, e agora? Vamos ou não vamos? Né? Estávamos fora já das outras empresas que trabalhamos aí com a acreditação. Então, surgiu aí o Instituto Eduque. A gente brinca que é um bebê enquanto CNPJ, enquanto IAC, mas é uma empresa com os 3 sócios aí que tem mais de 20 anos no mercado de acreditação. Então, o Eduque, assim como outras 13 instituições aí fazem o processo da ONA, então fazem o processo de avaliação, né, para terem aí o processo de acreditação. Estamos aí no mercado, estamos muito contentes com os resultados que já tivemos aí em 25, esperamos ali continuar contribuindo não só para a acreditação. O Eduque tem um lado, o nome diz já, né, o Eduque educacional aí tem um lado grande aí pensando em toda a educação para esse processo de qualidade e segurança. Maravilha. Bom, e para quem não conhecia, já está conhecendo agora. Não é o merchan, a gente está explicando aqui as coisas. Tá? Inclusive, pessoal, novamente agradecer a todos. Tati, novamente agradecer. Espero que façam os para casa. Quais são eles? Baixar o nosso material, seguir a Eduque, seguir o canal também da Arquimedes, ativar o sininho. Todo mês a gente tem encontros, tem muita coisa boa aí esse ano. Vou aproveitar também para comentar a galera do Nordeste, São Paulo, inclusive, tá, já soltando spoilers aí, São Paulo e Porto Alegre, a gente vai estar no Arquimedes on the Road esse ano nessas cidades. Então aguardem aí, vai ter coisa boa chegando. Recife em março, São Paulo em agosto e Porto Alegre em novembro. Olha eu soltando spoilers aqui, logo mais daqui a pouco o marketing puxa minha orelha. Mas, gente, brigadão por estar presente com a gente aqui e fiquem ligados no nosso canal. Tati, novamente, brigadão. Eu que agradeço e contem comigo aí para esse tema que, como eu disse no começo, eu sou apaixonado, que eu puder contribuir para a Arquimedes, eu vou estar sempre à disposição. Perfeito, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.